Agora, você pegar um orçamentista de 10, 15, 20, 30 anos, falar pro cara que você vai ter que ir lá aprender a modelar, ele não vê sentido naquilo. Ele não vê sentido. Para que eu vou trabalhar no software de modelagem? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala engenheiro, Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Conseguimos marcar aqui com mais uma presença ilustre. Nós vamos falar bastante sobre engenharia, falar bastante sobre planejamento, orçamento, enfim, soluções integradas. Isso aí, estamos aqui com o Alexandre, da AutoQI. É uma honra recebê-lo para poder falar um pouco também de uma empresa nacional que está fazendo aí muita coisa legal para ajudar a construção civil. Vamos lá. Não, acredito que a gente vem aí de uma trajetória, né, há bastante tempo. Eu tenho essa cara de novinho aí, mas comecei com... Teoricamente, eu iniciei nessa área de tecnologia, né? Então, eu estava ainda estudando no primeiro ano de faculdade, não era nada BIM, mas já era 3D. Você vê em 98, né? Então, já trabalhava bastante com 3D. E aí toda a carreira acadêmica, fazendo parte dessa área de tecnologia, interessante que à noite eu tinha aula com os professores e durante o dia alguns deles iam ter aula de informática comigo, né? Então você acaba se tornando colegas, né, de profissão, super legal. E também, né, quando surgia lá os trabalhos, né, de projeto, teve um projeto que eu me lembro que acabei fazendo acho que uns 40 projetos de estrutura, porque tinha que montar, modelar, gerar detalhamento, e eu fazia tipo em uma hora fazia, né? Então acho que eu lembro que praticamente foi a mensalidade do mês, né, da faculdade fazendo os trabalhos. Então assim, a gente começou já há bastante tempo. Nessa primeira empresa que eu iniciei como estagiário, depois eu ainda fiquei por 13 anos, né? Fiquei bastante tempo nessa empresa. Engenharia civil, Alexandre? Eu fiz engenharia civil, me formei em engenharia civil e fiquei nessa empresa por 13 anos. Aí em 2012 para 2013, eu falei, vou ser empreendedor, né? Aí abri a minha empresa de software também, né? Trabalhando basicamente a implantar suas soluções para o mercado brasileiro. Então, assim, foram dezenas de softwares que eu ajudei, tanto no processo de tradução, implementação de normas, né, abertura de mercado, das coisas que estão no software até hoje, lá em 2013, 2014, eu que auxiliei a empresa francesa ainda, a Greitec, antes de vender, né, para a Autodesk, e eu que acabei fazendo essa implementação. E softwares que eu acabei trazendo aqui para o Brasil foram vários. Trabalhei na área de orçamento, né? Trabalhei muito tempo com o Presto aqui no mercado brasileiro. Trouxe e traduzi também a mesma coisa. G-Star CAD na área de CAD, né? Alternativo ao AutoCAD. Depois softwares na área de projeto de instalações, né? Um software também espanhol, que esse daí não deu muita atração, mas foi interessante. Softwares de geotecnia, softwares de topografia, né? Trabalhei com software italiano, software chinês, software do Canadá. Então, assim, se eu for ver, já Tá poliglota aí ajudei dezenas aí de empresas a fazer, né? Essa introdução ao mercado brasileiro. E fiquei com essa empresa até 2017, né? Aí, em 2017, eu acabei fechando a empresa, passei um ano também no parceiro da Trimble, aqui no Brasil, trabalhando com SketchUp e tudo mais, implantando softwares de engenharia também nessa empresa. E aí a ACA, eu já tinha uma parceria com a ACA, né? Em 2014, 2015 e tudo. E aí a gente deu uma pausa. E aí eu comecei a fazer também uma implantação mais pelo lado da empresa, não por lado de uma revenda ou de um revendedor, né? Então, o plano era realmente que a empresa se instalasse no mercado brasileiro para ter esse contato, né, mais próximo aí com os clientes e com o mercado. E aí foi nesse período que eu olhei de cabeça no BIM, né? Porque era também uma novidade, apesar de começar a trabalhar em BIM em 2014, 2015, né? Eu já trabalhava com BIM.
peguei o início do Revit também, né? Então, na época, quando começou o burburinho de Revit, eu trabalhava em outras empresas e todo mundo chegava nos stands, e aí, Revit? Não, não é Revit. Não, não é Revit. Então, a gente foi obrigado também a aprender, a conhecer o software, até mesmo para que a gente possa, né, de alguma forma, falar do nosso produto, mas conhecendo também o concorrente, né? Isso lá em 2009, 2010, né, naquela época. Então, o BIM já desde o início aí, né? A gente acompanha. E ao fazer esse mergulho, a gente acabou se envolvendo, né? Então, hoje, faço parte da CE 134, da BNT, né? Que trabalha com as normas. Dentro do BIM Forum também, desde o início, né? A gente acabou participando. Então, um dos primeiros membros, né? E depois que eu saí da ACA, continuei ainda com a dentro do BIM Forum, né? Através das ações da AutoQI. E hoje eu faço parte do GT8, que é o GT que a gente está organizando os roadshows, né? Do BIM Forum. Então, a gente auxilia aí nesse GT. Muito legal, muito legal. É interessante saber que o pessoal, a gente, quando vai principalmente no BIM, para projetos de arquitetura, ali você tem 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos. O mercado da construção civil é gigante e só pela tua história você vê o tanto de soluções que tem no mercado, né? Sim. Inúmeras áreas de inúmeros centros do mundo todo, né? E é legal poder com tantos produtos que entraram no mercado, né? Fora vários produtos que às vezes a gente conhece, mas sabe que ele ainda não teve penetração no mercado brasileiro, seja por, às vezes, não ter um representante no Brasil, não ter às vezes, não atender normas, e também da importância de soluções nacionais que atendem às normas, né? Que estão adequadas. Eu lembro que logo que eu formei, eu usava AutoCAD, e aí eu fui ver, eu falei, o que tem de cálculo estrutural da Autodesk? Aí eu vi o Robot. Aí quando eu instalei ele, aí eu descobri que ele não tinha norma brasileira, ele não atendia a 618. E isso para inúmeros outros exemplos de soluções que você ia lá, buscava, instalava no computador, buscava para ver como é que ela funcionava e ela não atendia as normas brasileiras. Porque eu acredito também que aí entra, por exemplo, igual quando eu conheci o Alexandre ali em 2000, acho que foi 2018 ou 2019 que a gente se conheceu. E aí começa a falar, pô, deixa eu dar uma olhadinha no que o pessoal tá fazendo, né, aqui no Brasil. E acho que também, voltando um pouquinho para trás, pegando todo esse seu background, né, você traduzindo, criando as normas, eu acho que esse é um caminho muito saudável, até de empresas gringas que querem entrar no Brasil. É uma coisa que eu sinto até falta, às vezes, na Autodesk e alguns outros softwares, que é uma carência de tropicalização, né, das necessidades Sim. locais. Por exemplo, a gente também trabalha com Graphisoft Arcade, e no Arcade a gente já sabe que já tem uma tropicalização por exemplo, um template, né, para ajudar os arquitetos e tudo mais. Então, acredito que quanto mais você tem um preparo humano para que as pessoas possam usar a ferramenta, entendendo que não é só a ferramenta, mais fácil fica, né? Por exemplo, você não deu continuar no robô porque você falou, ele já não atende essa minha necessidade. Se tivesse alguém aqui falando assim, não, eu customizo o robô, eu sou um consultor, que é o papel que bastante o Alexandre fazia, né? Sim. Eu vejo que, assim, um dos pontos importantes é só o início do processo de tropicalização, né? Porque, assim, eu vejo hoje, por exemplo, sei lá, depois de já 10 anos de quando eu implantei, por exemplo, norma de cálculo estrutural em software, né? De elementos finitos. E a norma que o pessoal tem hoje lá, que é 8.800, a 14762, ainda é a mesma e não passou pelas revisões. Então, ou seja, essas empresas, muitas vezes, o que acontece? Eles fazem uma implantação, mas se você não tem essa questão da continuidade, a norma muda e o software ainda fica com aquela norma antiga implementada. E se você entra no site, tudo tem NBR, mas assim, é uma NBR ainda, né, de 10 anos atrás, né? Então, o conceito pode ser o mesmo, tudo, mas, queira ou não, a norma acaba ficando, né, defasada. Então, eu percebo que a grande dificuldade dessas empresas, né, então, e fora o idioma, né? Então, tem alguns casos interessantes, por exemplo, tanto quando eu estava fazendo a implantação com essa empresa alemã no software de estrutura, quanto depois eu auxiliei também uma empresa da República Tcheca,
que trabalha com a parte de geotecnia, né, que é a Geo5, na implantação da norma brasileira. Lembro que praticamente eu traduzia a norma brasileira, porque se eu mandasse simplesmente o PDF das normas brasileiras, eles não entendem nada, entende? Então, ou seja, a gente traduzia a norma para o inglês, né? Então, acho que eu tenho uma versão da NBR 6118 de 2004, 100% em inglês, pra você ter uma ideia. E ela é E grande. é grande, NBR. Foi um projeto, né, que foi conduzido pela BNT, pelo Comitê de Concreto, e fizeram a tradução, e eu fuçando, achei aquela norma, ela foi o ponto de partida, depois eu ia mudando também, ia atualizando tudo para mandar para essas empresas, para que pelo menos eles tivessem um entendimento do que é pedido na nossa norma. Porque assim, queira ou não, norma é norma, tá? Então, ou seja, não tem diferença de você construir um prédio na Ásia, na África, na Europa ou aqui no Brasil. Concreto é concreto. Não, e assim, a origem é sempre a mesma, tá certo? Então, ou seja, qualquer norma, né? Ou ela veio da DIN, né? Da norma alemã, ou ela veio do Eurocode, ou ela veio dos Estados Unidos, seja da Exato. ACI, né? Então, a origem é a mesma. Queira ou não, né? Norma brasileira, você pega lá a norma de concreto armado, você tem a verificação de cortante e impulsionamento. A fórmula está na ACI, o outro tá na norma do Eurocode. E praticamente você está falando da mesma coisa. Só que quando você tem nessa essa questão das normas, eu percebo que existe sempre os interesses, né? Então a norma, quando ela está sendo escrita, ela tem o interesse do engenheiro, ela tem o interesse do fornecedor de matéria-prima, né? Então, ou seja, para uma empresa de aço, quanto mais a estrutura consumir aço, melhor, certo? Isso não significa que a estrutura ela vai estar menos ou mais segura, né? Então, por isso que a gente vê que as normas praticamente são todas. Se pegar um prédio que foi calculado 40 anos atrás, se você colocar hoje e tentar rodar essa mesma estrutura na norma atual, não passa. Só que você vê O edifício está de pé. milhares de prédios aí com, né, o edifício aí com a estrutura impecável. Então, ou seja, significa que vai cair, tá errado. Mas as normas muitas vezes têm alguns critérios, né? Peguei também, eu lembro, quando eu trabalhava com softwares na área de saneamento, né? A verificação da tensão trativa. Meu, até o pessoal gringo entender por que a gente fazia uma verificação de tensão trativa, se você já tem critérios de fazer a verificação de velocidade mínima, ou seja, se você está garantindo a velocidade mínima, você não tem depósito de material na tubulação. Para que verificar a tensão trativa? Né? E algumas coisas que eles questionam. E aí a gente tinha que fazer esse trabalho, explicar por quê e tudo mais. Mas eu acredito que tudo isso contribuiu ao longo também da minha jornada aí para que a gente também entenda e eu gosto de dizer, né, que você explicando você aprende muito mais, né, porque faz parte ainda. Fora que traz a bagagem de você ficar em contato com outros mercados e aí você entender o olhar de um mercado, o olhar de outro. Tem coisas que às vezes o Brasil ele é retrógrado, mas tem outras coisas que o Brasil é extremamente desenvolvido. Você vai comparar com outros mercados. É muito interessante poder ter esse convívio e trocar esses aprendizados aí, né? Sim. Eu acho também que um ponto importante, eu trabalhei um tempinho, mas lá no começo da C134, era na época até quando a gente trouxe o Gustavo aqui, o Oliveira, para falar lá da Expo, que a gente, na época eu trabalhava num outro escritório de arquitetura, ele trabalhava em outro, a gente estava naquele comitê de componentes BIM, sabe? A definição de LOD, dos objetos, lá atrás, né? Até hoje ainda, acho que tá Eu não sei né? que pé que Dividiu tá. em partes, né? Porque, assim, uma coisa que é importante para o ouvinte entender, eu acho que, assim, para quem nunca viu o que é uma norma, né, ou nunca participou, né, desses conselhos, muitas vezes é mais a iniciativa sua como profissional, né, ou de uma empresa querer ter alguma pessoa ali participando. Então, é um ritmo muito diferente de um ritmo de quando é um projeto que é pago, vamos dizer assim, né, porque ela parte muito da boa intenção do profissional e questionar o que está sendo feito no mercado e também trazer pessoas de calibre ali para poder, que nem o Jonas falou, é um ambiente muito importante para você trocar informações. E eu acho legal, eu queria ter uma dúvida, né, que eu queria te fazer uma pergunta. Nesse período que você fazia essas análises das normas, aí tinha que apresentar para eles, e aí você conseguiu trazer para os softwares aqui,
Então isso é uma coisa que já quer um mito, porque pelo menos o que eu vejo, que é assim, dá para adaptar todos os softwares às normas, a questão é a pessoa ter as pessoas dedicadas, interpretar, incorporar no software. Qual que é a dificuldade que você vê do pessoal que não atende às normas ou não quer atender às normas? Eu acredito que o principal passa pelo fato da estratégia realmente tropicalização e do idioma, né? Então, eu percebo que implantar uma norma dá trabalho, tá certo? Mas eu vejo que uma das grandes barreiras é exatamente o idioma, né? Não da nossa parte. Aqui a gente vai ter profissionais extremamente qualificados e gabaritados que poderiam auxiliar nesse processo, mas eu estou dizendo do ponto de vista das empresas de fora, né? Então, assim, as empresas de fora, elas falam português, uma pessoa que fale inglês, espanhol, né? Todos chinês, tudo, para estar ali junto da equipe de desenvolvimento ali do lado, dizer, não, é assim, é assado que faz, esse coeficiente tem que fazer isso. Então, ou seja, essa é a parte mais complicada, né? Você, de alguma forma, pegar esse conteúdo das nossas normas e passar de uma forma correta para as empresas de fora, conseguir colocar isso dentro dos softwares, né? Então, eu acredito que essa é a principal barreira. E também custo, né? Porque ele olha para aquele mercado e fala assim, será que tem mercado para isso que eu quero entrar? Como que tá? Por que eu falo isso? Eu vejo pelo Trends lá, o aquecimento do software onde ele está, né? Tem, por exemplo, você pega a Autodesk, basicamente Estados Unidos é Autodesk, né? Aí você vai para Europa, já é mais pulverizado, assim, né? As ferramentas. Então, pelo menos interpretação externa, né? O cara olha assim, cara, eu vou continuar investindo no negócio aqui, porque ele tem que prospectar, entender. Aqui às vezes é um campo totalmente novo, né? Aí você tem que ter a base de usuários, às vezes é muito baixa, você tem que... Acho que eu queria que você falasse também um pouquinho dos desafios que você percebeu ao longo desse caminho, como profissional na área de BIM, né, Jonas? Acho que entender assim, quais são os desafios, porque uma coisa é norma, né? Outra coisa também é essa questão de ter era tudo mato, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, como é que você, tem um desafio de trazer esse software para o país, tem a norma, às vezes eu sou o único representante, tem marketing, tem um monte de coisa que tem que fazer e você é tudo isso ao mesmo tempo. Isso aconteceu, né, nessa experiência também que eu tive fazendo essa implantação. Mas em relação aos desafios, né, a gente voltando ainda, a questão da norma, ela passa a ser mais complexa, porque o que acontece? Voltando, né, um pouco, eu tive muito tempo trabalhando com software de estruturas, né, então seja concreto, seja aço. Então, para dar um exemplo, por exemplo, na parte de concreto, o dimensionamento, implementar uma norma de dimensionamento, talvez seja um dos menores desafios. Por quê? Porque depois que você sai do dimensionamento, você entra no detalhamento. E aqui a gente tem uma questão que os nossos projetos, nosso projeto é extremamente detalhado. É muito rico. Tá? Então, assim, o nosso 2D, muitas vezes, então, na própria área de instalações, você vê que dificilmente, sem o BIM, teríamos softwares de fora entrando na área de instalações. Por quê? Projeto de instalações sempre foi linhas, né? Tubo é uma linha, conexão, tudo unifilar, né? unifilar. Então, mas por quê? Porque nos mercados americanos e europeus, você tem uma mão de obra extremamente qualificada, né? Então, você não precisa ter um projeto extremamente detalhado. O cara olha, ele sabe o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Aqui, se você não faz o detalhe, né, da conexão e da luva, na obra não põe luva. Por quê? Porque não está no projeto, sabe? Então, ou seja, a gente, no 2D, a gente sempre teve, né, um nível de detalhamento muito grande. E isso quando a gente vai para a estrutura também. Então, ou seja, a posição do ferro, a dobra, sabe? Então, isso dificulta bastante, né? Então, quando as empresas elas veem que não é só a parte de cálculo, mas a parte gráfica. Tem softwares que está já no Brasil há 30 anos, né, com a norma brasileira implementada, mas não está ela 100%. Né? Ainda tem grandes falhas, principalmente na parte de detalhamento. Né? E eu acredito que o BIM ele é um meio para que isso se resolva. Por quê? Porque dentro do BIM, a gente não está chegando nesse ponto.
né? Porque eu vejo que a grande maioria dos softwares, eles se tornaram BIM, mas eles não são BIM, né? Internamente. Então, ou seja, eu percebo que a evolução dos softwares vai passar, não você. Hoje, o que acontece? Todos os softwares de estruturas, eles continuam fazendo detalhamento como sempre fez, e pega aquele detalhamento e converte ele num 3D. Então, o processo é inverso ainda, tá? Então, ou seja, é dimensional e você gera uma documentação do modelo tridimensional. Eu acho que quando a gente chegar nessa fase, a gente vai dar um salto de qualidade muito grande. Também acho que envolve uma série de outras coisas, né? Porque, por exemplo, a geração que ainda são proprietárias dessas empresas, ainda são empresas, pega a maioria, baby boomer, é um pessoal, né, da década de 50, de 60, que assim, o cara fazia na mão, né, aquilo, calculava na mão, depois o cara ia pro CAD, ele só reproduzia o que ele fazia na mão Sim. no CAD, e aí eu percebo muito receio das empresas assim, cara, mas aí eu tô perdendo qualidade do que eu tô fazendo, né? Eu falo, não, cara, é outro mindset, não é que você tá perdendo qualidade. Muitas vezes eu me pego nisso que você falou. Precisa realmente modelar um negócio nesse nível se eu já tenho essa informação, se eu já tenho aquele grafismo, a gente sofre também bastante disso. O cara Sim. quer pegar o BIM CAD, eu falo, agora não é nem mais CAD BIM, né? É o nosso BIM, o cara Sim. pegar o BIM, aí você tem que. Nossa, um esforço tremendo para a gente poder ter uma representação. Lembra, ontem a gente discutiu com o cliente falando assim: não, a gente tem que ter uma simbologia, que tem que ter a escala do objeto, tem que ter isso. Aí eu falei, Jonas, vamos só fazer a seguinte pergunta: por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque no final o cara deve ter alguma explicação, Sim. porque às vezes a pessoa confunde símbolo com tag, que está confundindo com modelo. Então ele não está com a cabeça BIM ainda, ele ainda está com uma cabeça Sim. 2D, né? De todo aquele processo. E a gente entende que então tem um processo de, por exemplo, a nova geração que está vindo já vem digitalizada. Ensinar agora, ó, essa é a nossa preocupação. Essa galera nova que está vindo e falar assim, ó, cara, agora você tem que usar a tecnologia para ela ajudar desta forma. E a galera tá fazendo o quê? Não, pega o CAD e faz em BIM no final. Enfim, eu entendo que ainda tem Sim. trazendo um reaprender a aprender, né, de Sim. todo esse mercado, né? Não, e não só isso, eu acho que a gente ainda tem, né, uma barreira, ainda talvez de terceiro mundo, que é a barreira tecnológica, né? Então, queira ou não são todas as empresas que conseguem ter máquinas de ponta para executar um processamento ou têm a qualidade de internet suficiente para trabalhar com uma solução totalmente web. E você percebe que isso é o futuro. Porém, ainda passa por toda essa questão tecnológica, né, de capacidade. Mas hoje, por exemplo, você já encontra ferramentas de arquitetura que já trabalham 100% web. Entendeu? Então, ou seja, já não tem mais instalação, nada disso. Você faz o modelo, né, em Furnia, por exemplo, né, é um software nessa parte de arquitetura vem se destacando bastante. E recentemente também eu estou acompanhando, tem uma solução, não sei se vocês lembram do BricsCAD. BricsCAD, sim. Os desenvolvedores do BricsCAD, né, a Hexagon, comprou a BricsCAD, né, incorporou no portfólio, e esses diretores, né, donos da BricsCAD, pegaram, né, todo esse investimento que receberam e tiveram essa visão do 3D. Eles estão desenvolvendo agora uma solução que se chama Conic, com Q. E é uma solução 100% web BIM, onde você faz toda a modelagem de modelos extremamente complexos 100% na web. Você pega um IFC e a partir do momento que você pega aquele IFC, você tem a possibilidade de mudar, né, geometria, incluir parâmetros, você consegue inserir novos elementos. Então, eu percebo que, atualmente, eu não vejo isso como uma solução viável para empresas, né, que vão fazer uso disso comercialmente. Por quê? Se você não tiver uma internet muito boa, você não vai conseguir utilizar. Se você não tiver um equipamento, né, um processamento muito bom, você não vai conseguir. Mas eu acho que é um caminho para o futuro. Eu acho que no futuro as empresas que adotarem, né, o próprio AutoCAD já é web, né, não tem mais necessidade de você ficar instalando. Também, SketchUp já está web. Então acho que é uma tendência, né, ter essa questão, mas a gente ainda tem uma barreira tecnológica a nível Brasil, né? Então acho que isso, quando a gente superar esse degrau, acho que a gente evolui bastante também nesse sentido. É até uma coisa que às vezes a gente, quando
conforme a gente vai caindo em projetos de maior escala, que você começa a ter essa dimensão, né? Que, querendo ou não, a gente tem uma cabeça do processo, do projeto, só que na hora que você começa a ter arquivos grandes, que aí começa a entrar aquela coisa, né? Preciso segmentar meu modelo, preciso fazer... E quanto mais se eu tenho... Porque quando eu estou pensando no modelo, eu estou pensando na minha necessidade local do meu computador. Aí eu estou na rede, se meu modelo é muito pesado, ele vai começar a ter uma demanda de cabeamento da minha rede. E isso vai escalonando. Se eu estou na internet, eu preciso... E acho que ainda é difícil, quanto mais a pessoa saber o uso da ferramenta, quanto mais ela ter essa noção da infra que ela precisa conforme vai subindo a escala de um projeto, né? É uma coisa que ainda vai ser amadurecida, que vai trazer uma vivência para os profissionais. E eu digo, eu acho que complementando o que ele falou, também tem uma questão, eu percebo que, cara, até ser empresário tem que ter uma resiliência muito grande com relação a, não só a tecnologia, né, ali nesse sentido, mas ficar atento, igual você falou dessa novidade aqui, pô, cara, já tô vendo aqui o que esse cara faz, né? Tem que ficar no radar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o streaming ele veio para ficar, né? Então, eu acredito que no futuro é isso. A gente até falou outro dia, ó, vai ter só talvez teclado e mouse, talvez nem ser óculos, nem vai ter monitor. A gente não sabe, né? Porque o comportamento das coisas vão mudando. A pandemia veio e mostrou isso para nós, né? Então, muito interessante, eu acho que saber de tudo isso, né? E agora eu acho que o próximo bloco você poderia falar para a gente qual foi o desafio que também você percebeu com relação a... Pô, eu fico imaginando pegar um desafio desse, sabe? Assim, ó, cheguei aqui, essa é a minha empresa, a Koenig, essa é a minha empresa, a AutoQI, essa é a minha empresa, né? Eu tenho que trazer isso para o Brasil, um mercado que já tem uma cultura também um pouco mais viés para outras ferramentas. Você tem que vir aqui e basicamente entender o que está acontecendo com concorrência, entender como que entra nesse mercado, mesmo sabendo dos desafios, você foi lá e topou e foi para cima desses desafios. Perfeito. Você pode falar isso pro pessoal agora no próximo bloco. Vamos lá. Não, acho que isso é um desafio muito grande, né? E principalmente foi uma das coisas até inclusive que motivou, né? Essa minha troca de camisa, né? Aí faz um ano que vai fazer um ano agora em maio que eu troquei e eu fiz a opção pela AutoQI e isso pesou bastante, porque as empresas que estão lá fora, elas muitas vezes enxergam o Brasil como uma linha de investimento, né? Então, ou seja, o Brasil é tudo aquilo que vende, você tem um investimento, mas não entra muitas vezes no balanço como uma filial, né, estabelecida. A partir do momento em que você tem essa filial, muitas vezes os primeiros anos dessa filial ela reporta prejuízo para a matriz. E aí deixa de ser uma linha de investimento para ser uma linha de prejuízo. E isso conta bastante para as empresas realmente falarem, não, agora vamos ter um CNPJ, né, vamos, né, expandir. Né? Então, por exemplo, na minha antiga experiência, eu era sozinho aqui no Brasil. Então, imagina, uma empresa de quase 300 funcionários, né? E eu era sozinho aqui no Brasil e eu que tocava financeiro, marketing, suporte técnico, financeiro, tudo, né? Então, acho que assim, lógico que a experiência que foi acumulada ajudou bastante nesse processo, né? Porque eu saí, ter a minha própria empresa, saber como que as coisas são, então isso ajudou bastante, tanto que eu fazia o trabalho de N pessoas lá na Itália, então que era até interessante, né? Porque tinha uma pessoa para cada coisa e eu era o único que fazia um pouco, né? Mas de tudo. E é muito difícil, tanto que depois que eu saí eles tiveram bastante dificuldade para dar continuidade e fazer tudo isso. Mas o que motivou eu fazer essa troca também foi a estrutura, né? A diferença, por exemplo, hoje, a AutoQI, talvez eu possa afirmar com clareza que é a maior empresa nacional que faz desenvolvimento de multiplataformas em BIM. Você tem empresas que estão num determinado segmento. Né? Eu desenvolvo BIM para fazer colaboração. Eu desenvolvo uma ferramenta de BIM para orçamento. A AutoQI hoje é a maior empresa a maior software house brasileira de BIM, tá certo? Em termos de tecnologia, não está nada atrás. Esses grandes players internacionais, eles acabam atuando em vários países, né? Mas assim, hoje,
Se você for falar de presença de mercado, né? Então, hoje a AutoQI é uma empresa com mais de 60 mil clientes, né? Está presente aí praticamente em todas as cidades, tem uma presença no governo muito grande, no setor público, né, no setor privado, e as nossas soluções, né, são soluções que despontam. Hoje, se você for analisar, né, então, lógico que quando você pensa em Eberic, por exemplo, você ainda tem o TQS muito forte aqui no Brasil, tem outras soluções internacionais, mas assim, nenhuma que englobe pré-moldado, que englobe alvenaria estrutural, que envolve protendido. Então, ou seja, a nossa tecnologia, ela é do mercado brasileiro em si, né? Ela é muito grande. E quando a gente fala a nível de instalações, né? Eu conheço simplesmente 2 softwares no mundo inteiro que fazem o que o K-Builder faz, tá certo? Um é japonês, tá certo? E um outro espanhol. Mas assim, que você tenha uma ferramenta que você faça modelagem de multissistemas, porque a gente está falando de elétrica, hidráulica. Se a gente pegar hidráulica, a gente abre em água fria, esgoto, né? Você pega elétrica, é cabeamento estruturado, né? São N sistemas que a gente tem, né? Então, o que acontece? Você ter uma ferramenta que faça não só a modelagem, te calcule potência, perdas de carga, velocidade, pressão, não existe, né? Então, ou seja, a gente tem uma tecnologia que eu poderia dizer que é uma tecnologia única. Você não vai encontrar outras ferramentas na parte de instalações que se propõem a fazer tudo isso, né? E se for gringa, eu trabalho para vir incorporar, fazer a parte de detalhamento, né? Então, representação de fiação, criação de legenda, veja, que a empresa vem desenvolvendo aí nos últimos 20 anos, a empresa vai ter que adaptar e fazer todo esse desenvolvimento, né? Então, acho que isso pesa bastante, né? Então, ter por trás toda uma estrutura aqui no Brasil pesou bastante. Porque, assim, eu continuo numa empresa com mais de 300 funcionários. A diferença é que eu convivo com esses funcionários todos os dias. Então, eu tenho uma equipe de marketing que me dá o apoio, eu tenho uma equipe técnica, eu tenho uma equipe de produto que garante, né, toda essa base para que a gente continue desenvolvendo o trabalho do dia a dia. E a AutoQI hoje, no cenário brasileiro, eu vejo que não perde nada qualquer uma dessas outras empresas que eu trabalhei nesses últimos 20 anos. E eu tenho até uma curiosidade que eu ia te perguntar. Dessas soluções hoje todas, agora foi um pouquinho da AutoQI, todas as soluções que tem hoje, todas elas foram desenvolvidas internamente ou foram adquiridas, alguma delas adquiridas? Então, principalmente nessa parte de web, né? Algumas foram desenvolvidas internamente, outras começa com embrião e depois desenvolve, né? O próprio Visus partiu, né, de uma iniciativa do Edivane e da Carol ali de fazer um protótipo ainda chamado Cebin e depois incorporou e hoje é o Visus, né? Mas o Eberic tem um desenvolvimento aí já de décadas, né? Assim como o próprio Builder, né? Que iniciou e foi crescendo e vai criando, mas a princípio a grande maioria foram desenvolvidos dentro da própria AutoQI. A AutoQI eu lembro no meu primeiro ano de faculdade ainda, que eu vim na FEICOM da vida, e aí foi lá no stand, ainda era Lumine, Hydros, eram vários, era segmentado, né, as disciplinas, Sim. mas já é uma solução unificada e bem robusta, né. Uma coisa que eu fiquei com curiosidade ainda lá do seu passado, Alexandre, foi do que você falou que você já dava aula enquanto estava na época da faculdade. Então, esse teu início com softwares e tal, foi uma coisa que você trabalhava com isso? Você começou, era de curioso, tinha uma outra formação? Na verdade, assim, a informática, né, eu nunca fiz um curso de informática, né? Então, mas foi algo que sempre esteve presente, né? E eu sempre gostei, sempre tive bastante curiosidade, né, por informática. E eu tive o privilégio de, no meu primeiro estágio, né, eu trabalhei, acho que quase 6 meses em obra, né, fiscalizando como estagiário e tudo. E na sequência eu já entrei numa empresa de informática, né? E era engraçado porque muitas vezes eu entrei nessa empresa de informática e logo no primeiro ano, né, a gente tinha um diretor que era encarregado de fazer roadshows, né, e apresentações, né, por várias cidades. E logo no meu primeiro ano, eu comecei a fazer
esse trabalho que ele fazia. Então imagina, um garoto de 18, 19 anos ali dando uma palestra, falando com um engenheiro calculista, tudo de cabelo branco, né? E para mim foi uma grande experiência, né? Porque você começa a vivenciar esse mundo, começa, né, compartilhar toda essa questão. E é legal que a gente tem muitas histórias, né? Então, tem uma que eu gosto de contar. Tava dando um curso, usava, né, um motor de CAD, né, na aula. E aí o rapaz tentando lá dar o zoom, falou, não consigo, a mesa acabou, né? Ele não sabia nem que dava para levantar o mouse, colocar um pouquinho para cima e continuar. Uma outra bem bacana também que eu lembro foi... Isso eu uso como exemplo até hoje, porque às vezes a gente vê softwares com recursos aí excepcionais, mas o que acontece é às vezes o usuário, ele tem que executar o comando, né? Ele tem que entregar o projeto, né? Eu me lembro de uma situação super legal que foi relacionada ao Zoom Window, né? Então, era já um senhorzinho, então o que ele fazia? Para ele dar o zoom, ele vinha com a rodinha do mouse e rodava até ficar bem ampliado. E depois ele vinha com o pan arrastando até chegar no quadro, né? No quadrante ali que ele queria. Eu via, né, que ele sofria para dar um zoom. Era sofrência mesmo, né? Demorava bastante e o cara ficava lá, né, mexendo. Aí eu fui lá, falei, ó, senhor, você tem aqui, ó, você dá esse zoom aqui, você clica aqui. Uma hora o olho dele até brilhou, sabe? Como se... Você trouxe a solução da vida Nada, dele. passou 30 segundos, tava ele lá na rodinha, porque era a maneira como ele estava acostumado, sabe? Então, era o hábito, né? Então, assim, a questão toda é exatamente, né? Então, peguei desde o início, vim fazendo toda essa evolução e para mim sempre foi um grande aprendizado, né? Então, até hoje, né? Toda aula que eu tenho que dar, para mim, é um meio de conhecimento, né? Porque tem que ser uma troca. Então, você não está ali simplesmente para ser sugado, né? E isso, né, de certa forma, contribui bastante, né, para o nosso crescimento aí profissional. E eu lembro também, falando um pouco desse lado de dar aula, né? Cara, o que mais me motiva quando eu vou dar aula é quando eu pego alguém que tem pergunta difícil, cara. Isso é um negócio que, né? Você fala, pô, finalmente, não aquilo, como dar o zoom aqui ou como faz uma parede, né? Mas quando você já tá no nível, é uma das coisas que motiva como consultor, é você pegar desafios novos e falar, cara, quero pegar esse desafio, ninguém tá fazendo, então eu vou pegar, porque você sabe que a gente não vai embora, né, aceitando um não, ou eu sempre perguntava, eu trabalhei em empresa de software, tudo também, e o cara faz. Eu falei, como assim não faz? Pera aí, acho que ele falou a palavra errada, não é possível. Se alguém não inventou isso, isso aí é um negócio, né, surge uma oportunidade de negócio, né, mas eu acho que, por exemplo, eu troquei de mouse recentemente, você falou do Zoom, eu lembrei. Aí eu tô com aquele mouse que você anda de lado também aqui, né, que você tá... Então eu tô muito acostumado agora que eu dou o zoom, e eu não dou mais esse zoom na janela, né? Porque eu paro e eu rodo a rodinha assim, ó. Ela roda meio no infinito. Então, esse tiozinho ele ia adorar esse mouse, porque... Não, mas o exemplo que eu uso é aquele negócio, né? Se você sempre fez de um jeito, né? Por mais que você chegou ali, vai levar um tempo para que você possa assimilar e adotar, né? Aquela maneira no seu dia a dia. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Então, o software que melhor te atende é aquele que você consegue usar. Não adianta você ter um software que é um trambolho, né? Super potente e você não usa nada dele, entende? Se você tiver um software simples, mas que você use 80, 90% daquele software, poxa, tá te atendendo? Né? Então, o melhor software é aquele que te atende. Eu penso de duas formas. O software, ele tem que, não só aquele que te atende, mas eu penso assim, é aquele que te faz ganhar dinheiro, principalmente. Por que eu falo isso? Porque é o resultado que você tá buscando. Ninguém troca de carro pensando, ó, eu quero um carro pior. Ó, pensando, eu quero morar pior. Ó, não, ninguém. Todo mundo quer dar um passo melhor. Essa é a minha opinião. Recentemente a gente teve até uma discussão até acalorada, né? Acho que é um assunto que também está em evidência, que é exatamente software livre, né?
Então, assim, eu vejo que é um caminho, né, que pode ser para as empresas que utilizam ferramentas, aquele caminho que a gente considera ótimo, né? Porque, queira ou não, para muitos profissionais, o peso do valor de software ainda dentro do orçamento, da própria formação de preços, né? É um escritório que usa toda uma ferramenta legalizada não vai conseguir equalizar a proposta com um escritório que usa todos os softwares pirata. Não tem aquela despesa, né? Então, ou seja, fica realmente uma disputa desleal. E só que ao mesmo ponto, quando a gente fala de software livre e tudo mais, hoje a gente tem uma demanda comercial muito grande. Se você for ver dos softwares comerciais, não existe uma ferramenta que atenda 100% que você fala, meu, essa daqui tem tudo que eu preciso. Não, sempre tem desenvolvimento, sempre tem integração, sempre tem aperfeiçoamento. E no caso do software livre, você depende muitas vezes de uma comunidade de desenvolvimento, né? Então eu penso assim, para desenvolver uma pesquisa, né, para fazer um projeto piloto, é perfeito, mas aquele negócio, quando você tem um prazo, você precisa entregar, entendeu? E não tá do jeito que você precisa, não adianta. As empresas elas não estão dispostas, né, a esperar e não ter esse retorno financeiro, que é o que você estava falando, que é exatamente você ter no software comercial uma estrutura de desenvolvimento conforme demanda de mercado. Então, eu acho que também, talvez, no futuro, a gente mude bastante a maneira de usar as ferramentas. Queira ou não, ninguém pedia comida pelo telefone, entendeu? Ninguém pedia táxi por aplicativo, né? E a gente mudou a nossa maneira de pedir comida, a gente mudou a nossa maneira de se deslocar, muita gente hoje nem tem. E eu acho que no futuro a gente vai mudar também essa questão de softwares. Nos softwares vão ter lá as propagandas que vão aparecer, vai existir outras maneiras de monetizar que não seja exatamente a compra da licença. Né? Isso daí eu achei interessante que você falou, porque eu tava num grupo do Blender, e que agora ele tem o plugin pro Beam, né? E tava essa discussão, e os grandes defensores assim, de software livre e tal, ele tem a maturidade de ser que não aparece feature de graça. As novas funções demandam alguém fazer essas funções. E o caso do Blender, solução Blender, não Blender Beam, eles falam que é um dos maiores cases de software livre do mundo, porque ele é um software livre, gratuito, só que ele tem toda uma estrutura de financiamento de grandes estúdios, né? Porque os estúdios utilizam ele. Então ele tem uma forma de estar melhorando através de investimentos, porque precisa de dinheiro, não vai Sim. surgir. E aí, falando sobre soluções menores e tal, realmente não vai parar de pé a solução se não tiver uma estrutura de financiamento dela. Não Sim. existe um software livre, ou melhor, não existe o software gratuito. Pode ter o software livre, mas para ter novas opções, para que isso funcione, tem que ter formas de investimento. Sim, mas mesmo isso é uma percepção que eu tenho, né? Hoje, qual grande escritório de arquitetura no Brasil que usa o Blender e não tem nenhuma outra ferramenta de arquitetura? Não tem conheço. nenhuma. Não existe, não tem. jeito. Por quê? Exatamente porque lá no final da ponta, entende? Não é só o preço da licença do software. É produtividade, é velocidade, curva de aprendizado, o cara que é um CAD, de o cara que é um uso. PDF, que são entregáveis que às vezes não saem dos softwares gratuitos. Né? Exatamente. Então, ou seja, a questão toda é exatamente essa. No dia a dia, quando você é uma empresa privada e que você precisa entregar, né, entregar o projeto e ter resultados, você deixa de ser competitivo com o software livre. Tá certo? Sim. E aí é uma pergunta que todo mundo fala bastante do software livre, mas vê quem usa o LibreCAD lá, o LibreOffice como solução de editor de texto. A gente usa. É porque assim, sabe o que eu penso? Mas dá um monte de coisa. Se você tivesse que escrever um monte de carta lá na hora de gerar o PDF, não imprime. A gente usa, mas a gente tem uma licença do Office para. Mas sabe um gancho? Eu queria puxar dois ganchos que você falou que eu acho que é muito relevante e importante. Que é assim, ó. Quando você começa uma jornada no seu negócio, o cara, ou ele vai começar ali com forma pirata e tudo mais, porque ele não tem recurso,
e não tem, às vezes, nem conhecimento de que existem softwares que podem ajudar, ou ele não está bem assessorado. Então, o que eu penso? Na maioria das vezes, quando a gente faz implantação, cara, eu faço implantação em escritório de 2 pessoas. E por que eu estudo, cara? Porque eu falo assim, ó, qual que é o seu orçamento que você quer gastar com isso? Por exemplo, aqui na SPBIM, a gente criou um fluxo de trabalho híbrido. Então, Sim. a gente utiliza? Claro que utiliza, mas a gente tá falando 90% Sim, a maior parte é de software tudo, sim. aberto. Então, assim, dá para trabalhar? Dá para ter um escritório com 30 pessoas trabalhando com software aberto? Claro que dá. Sim. Só que, assim, a questão a palavra-chave, na minha opinião, é workflow. Por que existem softwares LTs? Justamente você tem que falar, será que a minha demanda eu consigo usar no LT e eu entendo aquilo? Então eu Sim. entendo assim, tem uma complexidade que aí eu posso falar com autoridade que eu estudo quando eu vou implantar, que eu vou chegar pro cara e falar, cara, dá para desenhar desta forma, quando você começar a ganhar dinheiro, porque o BIM tá te fazendo você ganhar dinheiro. Sim. E tudo isso, o que eu recomendo? Tem que ir pro full. Você vai ter que ir para essa solução, porque a brincadeira já não vai ser mais de um escritório de você que tem 3 pessoas. Seu escritório vai passar a ter 10, mas eu faço uma pergunta pro cara lá no começo, Alexandre. Eu falo assim para ele, qual é o seu objetivo? Você quer ficar multimilionário, você quer crescer, você quer ficar mais tempo com sua família, você quer produzir mais, você tem que ter... Eu recebi uma resposta de um dos arquitetos que até hoje foi um mantra para mim, que é assim, ele falou, cara, até 10 arquitetos eu sou arquiteto. Acima de 10 eu sou empresário. Eu quero ser arquiteto, eu não quero ser empresário. Sim. Só que ele tinha um negócio próprio. Aí ele optou por uma ferramenta, na época o Vectorworks, uma ferramenta que ele estava utilizando, e ele foi pro ArchiCAD por uma escolha dele mesmo, né? Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto que eu percebo com relação aos softwares abertos é que também existe muito preconceito. Então, por exemplo, a pessoa... Vou dar um exemplo. A maior solução até hoje de software aberto que ele foi depois privado e que virou um grande negócio é o SketchUp. O SketchUp ele surgiu lá na época da Google, era de graça, cara, todo mundo. E aí isso o que ele fez? Popularizou, cresceu, não, vamos fazer para colocar no Google Earth e tudo mais. Aí a Google falou, pô, isso aqui é um negócio, cara. Aí o que eles fizeram? SketchUp Pro. Aí virou com layout e tudo mais, que hoje é o que todo mundo consome até hoje. Então, assim, ele veio do gratuito, nem sei se o Blender um dia ele pode virar pago, entendeu? Todo mundo acha que software é igual uma maquininha de dinheiro. Você foi lá, tá pronto, só vai girando cópia. Igual uma Xerox, né? Você gera cópia. A empresa que desenvolveu não tem custo nenhum. E não é assim. Às vezes, para você ter aquele desenvolvimento, para você colocar no mercado, desenvolver feature, dar manutenção e tudo, é um custo muito alto para ser mantido, né? E eu acho que esse valor, muitas vezes, o cliente, ele no software, ele não enxerga. Porque não é algo palpável, tá ali, né? Por mais que ele abra o software todo dia de manhã, use o software o dia inteiro, para ele é como se ele estivesse usando a internet e o Google Chrome que ele não paga, tá certo? E assim, você vê um monte de profissionais reclamando de pagar R$2.000 numa assinatura de um software, e você vê o cara com um iPhone de 16 pau, entendeu? E aí você faz essa pergunta, pro seu dia a dia, pro seu ganha-pão, um escritório, um cara que faz projeto, o que é mais importante, o iPhone ou uma ferramenta de projeto e produtividade? Mas aí, se para ele é mais importante, por exemplo, um iPhone ou essas coisas, ele não vê valor na própria ferramenta que ele vai usar todo dia, talvez eu não quero nem ele como cliente, porque ele não tá vendo o valor do que aquela metodologia, de tudo aquilo vai trazer para ele. Por isso que eu entendi, depois de muito tempo como empresário, é assim, cara, existem requisitos para você tanto fornecer serviço como você também ter cliente. Então, por exemplo, quando eu tenho um cliente que eu faço uma série de perguntas, eu pergunto para ele, uma das perguntas é, qual é a sua prioridade 0 a 10? E aí o cara me coloca assim, é 5? Pô, o cara não tá, ele tá curioso, ele não quer saber, ele não tá precisando daquilo para sobreviver. Sim, para mim o cúmulo dessa questão de software, de pirataria e software livre, né, que a gente tá falando, não sei se recentemente vocês acompanham, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver dezenas, não é mais uma, começou com 2, hoje são dezenas. Antigamente, você, para ter um software pirata, você tinha que recorrer ao camelô, né? E aí você comprava, né, o CD e fazia a instalação com os craques da vida e tudo mais. Depois de um tempo, isso passou a ser digital. Você buscava lá nos programinhas torrent, lá, né, do torrent, e você dava tudo. A mesma fonte que o cara camelô, que fazia o CD tinha, passou a ficar disponível. O camelô só tinha mais contatos. Isso, mas até o software pirata evolui,
Não sei se vocês estão acompanhando. Não, agora a nova moda, né, é exatamente o software pirata emitiu uma nota fiscal. Ô, louco. Caramba. Não sei se não Chegou estão o golpe acompanhando. nesse nível? Chegou, o cara fala assim, olha, é o seguinte, antes ele vendia um CD por R$10. Uhum. Agora ele vende um software pirata por 900, por 1.000, por 1.200. Só que ele emite uma nota fiscal. Aí virou um golpe maior ainda, né? Virou um golpe maior ainda, mas o que acontece é, uma coisa importante, não é porque existe uma emissão de nota fiscal que aquilo é legalizado. O cara tá vendendo um Sim. software pirata, ele dá suporte, faz a instalação remota, entendeu? Virou um Cara, negócio e aí- paralelo mesmo. E aí, quando você vê as perguntas, não, a gente tem um acordo, a gente e vende licença perpétua, né? E o pessoal questiona, mas assim, nem a Autodesk mais vende licença perpétua. Como você vende? É porque a gente tem um acordo, a gente é revenda oficial, distribuidor oficial, e a gente só comercializa a licença em volume. Você vê lá nos anúncios vendidos, tem mais de 500 pessoas que comprou. Entende? Pagou 800, 900 mil reais num software pirata. Sabe? E não vai pagar 2.500 no software original. E uma curiosidade, quando vocês vocês chegaram a fazer alguma pesquisa de quais são as objeções dessas pessoas, por que elas não pagam isso? O que motiva ela a não querer pagar isso? Veja, a questão toda é assim, eu sempre quando trabalhei nessa empresa, em empresas de software, eu sempre fiz os comparativos, né? Então você pega um estudante de engenharia, né? Isso eu tô defasado, tá? Eu me formei faz 2002, 21 anos, né? Então já saí faz tempo da faculdade. Mas assim, eu fazia essa conta lá 21 anos atrás, né? Minha faculdade custava na época aí R$600 por mês. E imagina um estudante que paga R$600 por mês e tem aquele compromisso todo mês de pagar a faculdade R$600 por mês, tá certo? Se formou, se eu continuasse pagando os mesmos R$600 da minha universidade, eu tinha o Revit original, eu tinha o TQS na última versão, eu tinha o Eberic na última versão, né? Então hoje, se eu pegar o que um formando deve estar pagando, sei lá, 1.200, 1.300, dois pau. Então, veja, um estudante paga R$2.000 de mensalidade todo mês para a universidade, durante 4, 5 anos. Se ele fizer uma analogia, se eu continuar pagando por um ano, porra, que software que eu tenho? Né? Qual que é a ferramenta que eu vou ter à minha disposição? Entendeu? R$2.000 por mês, você está falando de R$20.000 no final do ano. Você tem quantos Revits, né? Revit com TQS, com Builder, com Eberic, meu... É um pacote, né, de softwares que você consegue turbinar bastante e iniciar a jornada já com essas ferramentas que vão te garantir qualidade no projeto, né? Então, acho que são analogias. É o valor, né, que a gente percebe. Percebido, né? Exatamente. E eu acho que só para finalizar essa parte aí também, pra gente ir pro próximo bloco, é assim, um ponto bem importante, né, Jonas? Assim, uma coisa é você pagar de um software gringo que tá chegando para cá 12 mil, 8 mil reais por ano, e você tem uma moeda muito ruim e você está pagando 5 vezes o preço. Outra coisa é você pagar numa moeda brasileira, num software que é muito mais barato, eu percebo que, não sei, tá? Posso não ver o valor. Não só no valor, o de fora é melhor. Não, o de fora tem isso, né? Mas eu tô falando assim, também eu acho que tem um problema muito grande que eu acho que tem muito a ver com cultura, nesse sentido, que é assim, a gente não foi ensinado na faculdade. Na faculdade já tinha a própria cultura dos caras. Compra, igual você falou, compra com o tiozinho ali que ele tem. Não, eu tenho aqui os caras que eu te passo, eu tenho as famílias aqui, eu tenho os blocos. Então já tem essa própria cultura, essa barreira. Conhecido que sabe Já, isso aí. E eu vou te falar, isso aí é uma coisa que para vencer é muito complexo. Sim. Mas eu acredito que quando você mostra para a pessoa que tem caminhos, que ela consegue se profissionalizar, ela consegue chegar naquele caminho de uma forma gradativa, igual, por exemplo, quando eu para faculdade eu pensava assim, cara, se eu pago R$700 de faculdade por mês, eu fazia a conta vezes 12, isso aqui é meu investimento. Eu só vou ganhar dinheiro, liquidar esse pagamento e começa a ser meu payback. Né? Mas aí é quando eu comecei a estudar sobre a administração, porque quando você está na faculdade, nada disso é te ensinado. O que você é ensinado na faculdade? Nada, entendeu? Então eu acho que a barreira a ser vencida é muito maior quando a gente fala de academia, que aí isso se expande depois pro negócio, pro mercado de trabalho, né? Gostaria de saber um pouco também das soluções da AutoQI, e a gente falou um pouco já de Eberic, Builder, soluções que o mercado talvez já conhece mais, são
mais antigas. E agora a gente tem Visos, né, que vem sanar uma dor que é grande de orçamento, de avançar, né, nessa maturidade do BIM. Então, acho que seria legal o Alexandre falar um pouco da solução, falar um pouco dos desafios. Provavelmente já tem cases que aumentaram a capacidade da ferramenta. Acho que seria legal bater um papo sobre isso. Vamos lá. Acho que o primeiro mito que a gente tem que derrubar é exatamente a AutoQI. Ela teve sempre, por conta, né, dos softwares de projeto, ela sempre trabalhou muito com o engenheiro, o arquiteto, o profissional, né? E aí a gente vem agora, né, trabalhando não só o profissional, mas também as empresas, né? Então, o B2B, né? Então, isso eleva também como que eu posso dizer assim, a questão do relacionamento muda, né? E aí o que acontece? Há alguns anos a gente vem investindo nesse novo mercado pelo qual a gente não atuava, né, de uma forma mais significativa, que é o mercado da construção. Então, o Visos começou como um software de orçamento e ele evoluiu para o conceito de plataforma. Então, hoje, a gente tem a plataforma Visos, que ela é formada por diversos componentes, diversos produtos dessa plataforma. Então, a gente tem, inicialmente, o Visos Colab, que é uma ferramenta de colaboração, né? Então, ou seja, como desenvolver os projetos de forma colaborativa. Então, vai desde um ambiente comum de dados, né, onde você armazena, compartilha, define, né, o permissionamento. E depois passando também um pouco na parte de coordenação, né, verificando clash, fazendo gestão de issues, né, então, ou seja, você trabalhando toda essa parte da coordenação. Depois a gente tem a segunda solução, que é o Visos Cost, né? Cost Planning é a mesma solução, que é exatamente para fazer o 4D e o 5D. No 4D, a gente monta, né, a sequência executiva daquele projeto, selecionando os componentes e definindo ali as datas iniciais, finais, predecessores, né? Então, ou seja, a gente monta ali o cronograma e depois tem a visualização. Por quê? O pensamento de ter o Visos, né, como uma ferramenta 5D é uma forma de a gente colocar o profissional que está trabalhando com orçamento e custos dentro do universo BIM. Tá? Então, eu sempre vi que a parte de orçamento sempre foi peixe fora d'água, né? Porque orçamento tem muita coisa, muita particularidade, né? Então, ou seja, você não vê, por exemplo, o orçamentista, o profissional de custo, participando, por exemplo, dos ambientes comuns de dados. Então, assim, tem lá um clash, né? O clássico. Estrutura versus instalações, né? O famoso viga tubo, né? Estrutura, instalações faz o desvio. Você vai para instalações, não, a gente só fura a viga, né? E cadê o profissional de custo nessa discussão? Qual é mais viável? Perfeito. Entende? Mas você não vê o orçamentista como uma ferramenta participando dessas discussões, onde ele tem lá o BCF, que ele carrega a anotação, onde ele pode dar a opinião dele. Olha, custos, nesse caso, a gente, né, daria a solução XYZ. Você não vê. E o Visos, ele passa a ser essa ferramenta. Tá? Então, ou seja, eu vejo muitas iniciativas de empresas de pequeno, médio e grande porte fracassarem exatamente por essa questão de você definir muito bem os papéis. Orçamentista não vai conseguir trabalhar com uma ferramenta de modelagem. Você não vai ensinar Revit para um orçamentista, desculpa. Entendeu? O cara vai ficar lá há anos. Você pode pegar um bom profissional de Revit e formar ele em orçamento, você vai conseguir. Tá certo? Então, ou seja, você pega o cara, um piloto de Revit, entende? Colocar ele junto com o orçamentista, vai ali começar a ganhar experiência. Agora, você pegar um orçamentista de 10, 15, 20, 30 anos, falar pro cara que você vai ter que ir lá aprender a modelar, ele não vê sentido naquilo.
Ele não vê sentido. Para que eu vou trabalhar no software de modelagem? Tá certo? Então, ou seja, o Visus, ele vem nesse ponto. O orçamentista, ele não desenvolve o projeto. Ele pega o projeto pronto. A partir do momento que eu tenho o projeto pronto, eu vou fazer a estimativa de custo daquele projeto. Eu vou levantar todos os quantitativos, eu vou associar preços, eu vou fazer cotação, né? Eu vou ter interação, né, com planejamento, vou ter interação com compra, suprimentos, ou seja, mas eu tenho uma atribuição e uma ferramenta, tá certo? Então, ou seja, a partir do momento em que eu coloco para o orçamentista uma ferramenta do dia a dia dele, em que é uma ferramenta de orçamento, aonde nessa ferramenta de orçamento, familiaridade, formato de planilha, né, tem aquela visão parecida com Excel, que você vai abrindo, fechando os itens, vê custo, né, colunas. Esse é o orçamento que ele está familiarizado. Aí você pega uma ferramenta de orçamento e coloca adicionais, que é a visualização de um modelo, a rastreabilidade, né, saber da onde a informação está vindo. Esse foi o objetivo do Visus. A gente coloca para o orçamentista, para o profissional de custo, uma ferramenta que coloca esse profissional no mundo BIM. Então ele passa a trabalhar junto nos modelos, ele passa a ler BCFs, fazer comentários, né, federar as disciplinas, né? Então isso passa por todo esse processo. E uma das coisas que eu sempre escutei bastante dos departamentos de orçamento, principalmente das empresas grandes, e eu acho que esse é o grande mito que a gente vai precisar vencer, é exatamente que a informação, quando ela chega no departamento de orçamento, ela não é confiável. Então o cara tem dois trabalhos. Ele tem o trabalho no BIM e tem o trabalho de conferir o resultado do BIM. E às vezes ele está certo. Por quê? Porque ele recebe um modelo sem qualidade. Entende? Então, assim, eu presencialmente estive numa reunião quando a gente foi extrair na área da parede e trazia a área da parte vertical. Espessura vezes altura. E a pessoa de orçamento falou, tá errado isso. O software não é confiável, tá errado. Essa área aí não é a área que eu levantei. E aí a gente foi investigar, o parâmetro estava mapeado errado, o parâmetro estava definido lá no Revit, no modelo errado, e aí traz um resultado errado. A partir do momento em que você traz confiança da informação para o orçamentista, isso é uma diferença muito grande. Eu queria só complementar um pouquinho, até para... Eu compartilho disso que você fala, eu acho que faz sentido o que você falou aqui, porque nos cursos que eu ministrei lá de BIM 5D, eu trago para o cara a cultura do que é o BIM 5D primeiro, né? Eu uso o Revit como uma ferramenta só de demonstração. Olha, aqui isso é um quantitativo, o arquiteto, o estrutura, o hidráulico, elétrico, o cara desenha desta forma, ele faz dessa forma, porque eu acho importante o processo, a empatia no processo como um todo, porque senão também, o que acontece? Eu já presenciei 2 cenários em construtoras, e especialmente algumas construtoras fazem projetos, né? Mas isso em 2018, 2019. Cara, o departamento tinha tudo em BIM modelando lá a arquitetura, e aí chega o pessoal de orçamento. O pessoal de orçamento, sabe o que eles faziam? Imprime que eu vou levantar. Eu falava, por que imprime eu vou levantar? Não confio na informação. Por que você não confia na informação? Aí eu fui cavando, né? Fui tentando entender o porquê daquela informação. Aí eu entendi que aquele momento que ele tinha que dar o orçamento, é isso que você acabou de falar. Ele não estava sabendo ler o modelo. Aí eu falei, tá, então meu processo qual que era? Primeiro, ensinar o cara a entender o que é o BIM 5D, porque às vezes a pessoa confunde quantitativo com orçamento integrado. Depois ele acha que tudo é um botão, não sei até hoje quem inventou a ideia de que é um botão fazer tudo isso acontecer, né? E aí quando você me fala da sua plataforma, a plataforma de vocês, que você desenhou a plataforma de uma forma que o cara já trabalha, para mim é isso que é trabalhar com tecnologia. É você pegar a forma que o cara trabalha e melhorar a forma como ele trabalha. E não necessariamente ter que mudar 100% a forma como ele pensa. Porque é complicado. Quantas vezes eu sentei e falo, tá, como que você levanta? Me explica aí. Então eu vou tentar trazer o programa de uma forma que ele dê essa informação da forma que você está acostumado. Eu trabalhei com um programa, você já ouviu falar? Que era chamar CellBIM. Já ouviu falar? Sim. Cara, o CellBIM, o único pecado é que ele é muito devagar, porque ele roda dentro do Excel, né? Mas assim, eu tava com o Jonas e falei, Jonas, sabe por que
Algumas pessoas gostam do Excel BIM, porque é o seguinte, vamos pensar num player menor, não numa construtora, o cara que faz orçamento, ele é sozinho, trabalha, faz orçamento de casa, de reforma. O cara recebe modelo SketchUp, Revit, ele recebe FC, recebe DWG, ele recebe X informações. E vai continuar recebendo X informações até tudo ser EFC ou tudo trabalhar com BIM. E aí eu falei, sabe por quê? Quando eu mostrei o Excel BIM para os caras gostavam. Por quê? Ele pegava um DWG, colocava do lado. Quando ele estava desenhando uma polilinha, ele arrastava aquela polilinha para a planilha de Excel que estava vinculada a todo o banco de dados dele. Eu falei, cara, na prática isso é BIM 5D. Se a gente parar para analisar, é você pegar um dado, vincular ao seu banco de dados de orçamento. Então eu falei, o mais difícil você já tem, que é o conhecimento de orçamento e a sua base de dados que você tem com o seu histórico da sua empresa. Acho que esse é o mais difícil, você já tem. Acho que o mais fácil agora é aprender a ler. E aí o cara começava a usar o IFC, começava a travar porque era muito devagar dentro do Excel. Sim. Mas a premissa, né, que é um pouquinho que eu vi aqui no Visus, né, é a mesma, né? O que o Alexandre falou foi exatamente o que a gente, quando você me mostrou, eu lembro do Excel BIM, você tinha falado exatamente isso, de que, tipo, é o ambiente natural do orçamentista, é a planilha. Então, e uma coisa que eu acho que o Alexandre falou que é muito importante é isso ter uma possibilidade. Eu tô no meu orçamento, o que o Visus faz, de eu saber o que eu tô pegando, né? Eu peguei um objeto, eu tava visualizando, isso me traz a garantia de que aquilo, porque se clicou ali, não apareceu todas as paredes de todos os pavimentos, já tá uma coisa que a gente tem vivido, é o grande desafio de na hora que chega pro orçamentista, não houve uma comunicação de que às vezes pode ser que foi um mau projeto, pode ser que nunca se falou que eu usava aquilo para quantitativo e chegou para quantitativo. A gente já teve inúmeras situações de tentar extrair quantidades de um modelo que só chegou consolidado, falaram, é para orçamento. Não houve um direcionamento para orçamento, na hora que você vai ver a informação não está mapeada. O cara de orçamento que só ficou sabendo que as informações iam vir do modelo BIM. Então, eu acho que essa possibilidade de ter o respaldo, de conseguir visualizar quais são as informações que estão vindo, e isso ajuda a entrar lá no começo da cadeia. Então, lá no começo da cadeia tem que saber, se eu vou fazer por orçamento, eu tenho que ter um cuidado de fazer isso para orçamento. Eu preciso ter as diretrizes de onde eu vou colocar a informação, como que eu vou mapear essa informação, porque, de novo, é o que você falou, né? Não existe um botão mágico que aperta e o modelo sai falando quais são as quantidades. Se os parâmetros, algumas famílias, as coisas nativas já vêm pré-direcionada, mas tem muita coisa que se não foi definido lá no início, como que vai ser extraída a quantidade de soleira? Sim. A soleira vai ser comprada de que jeito? Sempre o orçamentista, ele já sabe, ele sabe que, tem coisa que é muito clara, tem coisa que é muito complexa. Eu vou comprar peça por unidade, como que vai ser isso, né? E complementando o que o Jonas está falando, por exemplo, a gente quando dá treinamento de Revit, ArchiCAD, SketchUp, a gente começa sempre com a premissa do BIM. Então, a gente sempre fala que você vai aprender a modelar na ferramenta, mas com BIM. Então, por quê? Eu falo para as pessoas, como é que você modela uma soleira? Aí a pessoa fala, não sei, eu faço com piso. Mas por que você faz com piso? Porque é um retângulo. Não, por quê? Aí eu falo, tá, vamos lá. Gente, qual que é a premissa do BIM? Aí todo mundo, informação. Então tá bom, é informação. A informação que você tá certa? Não. Então como que você vai vender um dia essa informação? Então logo você não vai conseguir cobrar mais caro, não vai entregar valor para quem está fazendo. Aí o orçamentista, o planejador e a consultora sempre vai falar, não dá para confiar no modelo do projetista. Então também tem essa cultura de mudar a cabeça de que as pessoas não desenham mais linhas e que elas vendem informação. Cada stakeholder, cada parte ali entende assim, cara, qual é meus papéis e minhas responsabilidades dentro do que eu quero fazer com esse BIM. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que nessa questão de papel e responsabilidade, eu acho que um caso claríssimo que a gente tem é o da NBR 15965, a norma do sistema de classificação. É uma norma super importante, mas que foi apresentada ao mercado de maneira equivocada e foi interpretada de forma equivocada, né? Então, ou seja, você pega algo que sempre a construtora teve o know-how de fazer, né? Então, eu me recordo de algumas construtoras pelo qual passei, que quando entrava na fase de orçamento, muitas vezes você pegava um GGO, vem aqui no escritório para a gente montar, né, o orçamento e o planejamento de acordo com a sequência executiva que você está pensando. O cara já tinha estudado o projeto, ia lá.
E da mesma forma, você pega agora essa responsabilidade que era de um GGO, tá certo? E passa essa responsabilidade para um projetista. Entende? O projetista não tem que classificar em relação ao orçamento, à execução, ele tem que classificar em relação ao material. A NBR 15965 ela é formada de várias tabelas. Na fase de projeto, o projetista ele tem que classificar aquele modelo de acordo com a informação que ele tem e a responsabilidade dele. Porque viram uma possibilidade de chegar à informação pronta. Só que a informação hoje dá trabalho colocar, os projetistas não gostam, cobra mais caro, a construtora exige, paga e não usa para nada. Então, ou seja, olha só, né? Eu costumo dizer que o pessoal muita gente gosta de complicar o BIM. Não sei se é para valorizar, né, aquele negócio, né? O que você faz é super importante, né, e super complexo. Mas assim, o que eu penso, se você for ver tudo que é a sopa de letrinha do BIM, né, o BEP, BIM Mandate, planilha de requisitos, sempre existiu, compatibilização em 2D sempre existiu, entendeu? E a gente está passando agora por um processo de aperfeiçoamento tecnológico. A gente fazia uma compatibilização em CAD, 2D, agora a gente está fazendo 3D, mas é compatibilização. Só que agora é verificação de colisão, mudou o nome, complica. Sabe? A mesma coisa, planilha de requisitos, BIM Mandate, é o seu caderno de requisitos de projeto. Você pegar escritórios mais antigos, tem um caderno que até a cor do layer, né, o tipo de linha, tudo isso já é mapeado. Ah, mas não, BIM Mandate a gente não tem, é complicado, sabe? Então, acho que tudo isso faz parte. Então, chegar o modelo com nível de informação adequado é fundamental. E quando a gente pensa em orçamento, esse negócio de ficar preenchendo o código do Sinap, é só perda de tempo. Porque não é o projetista que vai preencher aquilo e aquilo vai ser usado mais para frente. E eu vejo que o principal problema, quando a gente chega no modelo de orçamento, é exatamente a questão do critério de medição. Tá? Onde os orçamentistas eles colocam um grande empecilho para o BIM. Sim. Exatamente na diferença. Esse tipo de coisa, exatamente, né? Na diferença Plano, entre quantitativo e orçamento. Por quê? Eu tenho lá uma parede, eu tenho uma área de parede. Para o orçamento, eu tenho 5 áreas. Sim. Eu tenho a área de revestimento, a área de pintura, uma acaba no gesso, outra passa até termina na viga, outra vai até o final do pé direito. Então, ou seja, tem um monte de áreas. Isso não só para uma parede, mas para N critérios. E depois, assim, eu tenho critério de medição. Então, o preço daquela parede, se tem vão, se não tem, qual que é a relação do vão em relação à parede. Então, ou seja, isso gera uma complexidade. Quando a gente tem nada a ver com o projeto, isso daí. Quando a gente entra na parte de infraestrutura, a mesma coisa, entendeu? DMT, fator de chuva, FIC, FIT, é a mesma coisa. Então, a dificuldade não está em fazer um orçamento de uma rodovia, mas sim calcular corretamente os DMTs, né? Ver, né, aonde você vai fazer o posicionamento da sua central, a distância, se a via é pavimentada, se não é. Está ali a dificuldade, tá certo? Então, ou seja, não está no modelo. O modelo é modelo. A informação geométrica e não geométrica está lá. O que a gente faz com visos? A gente permite ao orçamentista, ao profissional de custos, entrar com uma camada de informação. Assim como o profissional de arquitetura, ele agrega informação no modelo. O profissional de estrutura, ele desenvolve o projeto e agrega essa informação no modelo. E o profissional de custo vai fazer a mesma coisa. Então, ele reaproveita a informação e coloca mais informação referente ao orçamento. E uma coisa que é uma coisa que é muito importante também, cada um desses profissionais, quando a gente trabalha em BIM, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na amplitude do BIM, tá certo? Ou seja, qualquer profissional, ele está trabalhando ali com parte de um todo. Por quê? O grande ganho do BIM é lá no final da ponta. Né? Para quem vai usar, fazer operação, manutenção, gêmeo digital. Então, ou seja, daqui a pouco não vai mais ter entrega, guia de apartamento, né? Aqueles manuais, nada disso. Vai ser tudo realidade virtual, realidade aumentada. Entendeu? Você vai saber o que está passando dentro de cada parede, né? Eu costumo brincar, né? Vai ser igual o Homem de Ferro, né? Quando ele começa a puxar e ver todas as informações. Isso é BIM do futuro.
Mas para que a gente chegue naquele ponto, a gente hoje tem que começar a arquitetura a fazer sua parte, estrutura a fazer sua parte, orçamento a fazer sua parte. E cada um vai agregar uma parcela de informação Perfeito. naquele modelo. Perfeito. Eu a complemento até, acho que com o seguinte, assim, a maior dificuldade do BIM, cara, na minha opinião, é a gente transformar tudo em processo, né? Tipo, você pega, que nem você falou do CAD, tem gente que escrevia Alve Arc, Alve no layer. Quando você começa a ter um manual, um procedimento, normativas, aquela burocracia boa que a gente fala, que você tem que seguir para que um processo ele chegue lá no final da obra, a gente já tem isso desde a obra, nas instruções de trabalho, até as normas que já tem para você fazer um projeto. Então, o que eu entendo também? Existe uma curva de maturidade, até que um dia a gente nem vai falar mais disso, né? Aí, que é o que até eu acredito que o decreto vai indo no Brasil dessa forma. Eles têm foram bem assessorados, né? Olha, sair da mão para virar um processo de CAD. Só que a gente entende que os vícios do processo de metodologia tradicional, eles se mantiveram, né? Trabalho, por exemplo, o cara fazia na estrutura em milímetros, chegava, o que o arquiteto fazia? Explodia, rescalava e colocava no projeto dele. Então, quando você vai no BIM, você não consegue ter esse tipo de trabalho. A gente até tem um bordão que fala que no BIM tudo é no débito, no CAD é no crédito. Então, assim, o problema quando você tem no BIM, ele é na hora ali, entendeu? Então, não tem como você maquiar para você trazer para cá. Agora, quando você cria um processo que ele é incremental, acho que essa a palavra, cara, tá no caminho certo, né? Acho que esse é o ponto. É aquela questão, né, que o BIM, muitos projetistas falam, né, que o BIM aumentou o trabalho do projetista. Mas por quê? Antes você não tinha projetos com grande nível de qualidade. Então, você fazia um projeto sabendo que durante a obra você ia ter que corrigir um monte de coisa. Sim. E aí, hoje, você tem que acertar, porque fica tudo mais evidente. E aí você tem um trabalho maior, por quê? Porque você tem que entregar um projeto de qualidade. Você traz mais decisão do futuro. Isso, e não é decisão, é análise. Entende? Algo que num 2D, num projeto, ninguém chegava a conferir o projeto de estrutura, de instalações. Hoje é conferido. E aí coisas que apareceriam lá na obra, que gerariam problemas e que muitas vezes o projetista já recebeu tudo. Então hoje essas correções estão vinculadas ao pagamento do projeto dele. Então, ou seja, ele não recebe enquanto ele não tiver um projeto de qualidade entregue. Então, isso é uma falsa, né, percepção de que, com BIM eu tenho muito mais trabalho. Não, você tem que ter qualidade naquele trabalho que você entrega, porque você ele deixa cobra mais também, né? Por exemplo, eu lembro quando eu tinha terminado a arquitetura, eu fui fazer mestre de obras, porque justamente eu entendia que eu falava, cara, eu não sei nada de obra. Então, quando você vai, se eu tenho building, como é que eu vou fazer? Só sei modeling e information mais ou menos. Então, quando você vai para construção e vai entendendo que as habilidades não são as mesmas de antes para você ser um novo, que eles estão chamando agora de arquiteto BIM, arquiteto digital, engenheiro BIM, engenheiro digital. Então, eu entendo que, assim, vai ter essa tradução dessas carreiras novas, né? Uma nova metodologia de trabalhar, e eu entendo também que seria um aperfeiçoamento também até do próprio cliente, porque o que eu acredito também, a gente precisa agora se munir, eu estava falando isso pro Jonas, assim, de números, cara. Porque, por exemplo, o cara, às vezes ele não consegue ver o tanto de dinheiro que ele está economizando, o tanto de tempo que ele está ganhando, porque geralmente a gente dá mais valor pro erro do que pro acerto, né? Então... Não, e também uma das coisas ali que eu achei que é uma realidade é saber o que ele quer. Porque às vezes o contratante ele fica sabendo do BIM e ele fala, eu quero tudo do BIM, mas ele não vai usar tudo do BIM. Então ele contratar aquilo que ele precisa. A gente já conversa várias vezes sobre, a que nível de detalhamento eu preciso chegar? Eu preciso que o meu parafuso apareça, eu preciso que a minha caixinha de elétrica ela tenha as bolinhas lá e tal. Acho que existe ainda uma falsa percepção de que porque é no computador vai dar para fazer até a último detalhe, e não precisa, ele precisa estar alinhado com as necessidades dele. Às vezes um retângulo sem nenhum detalhe, ele tem mais informação fala mais do que aquela peça linda que é um mesh só. O pessoal da arquitetura passou com isso na fase de renderização. Sim, né? Então, ou seja, a questão toda, né? Todo mundo gostaria de trabalhar no modelo renderizado. Você tem essa demanda porque o cliente queria ver foto de tudo, entendeu? Então, não é assim, né? Então, ou seja, eu tenho cenas que eu produzo. Hoje também está um pouco diferente, hoje você já trabalha, mas até pouco tempo atrás você criava a cena
E você renderizava aquela cena. Sim, você focava muito na sua dor ali, não. Ó, de tudo aqui, o que você quer focar mais? Ah, o banheiro e aqui é o podcast, tá? Então vamos focar aqui, o valor da imagem é tanto e vamos focar nisso. O que eu acredito também é assim, você pode fazer no BIM? Claro que você pode fazer isso. Só que o cara, não, mas dá mais trabalho. Não é que dá mais trabalho, é que você não colocava essa quantidade de informação, você tinha só um modeling. Era só coisas 2D e montagens. Hoje as coisas não são mais assim. E também tem uma questão muito importante, que é, cara, você está antecipando tudo isso. Quem vai pagar tudo isso? Porque você pode jogar esse seu trabalho fora. Você não conversou com o projetista, você não viu o preço que você está fazendo disso. É aquilo que você falou. Tem um conceito que chama IPD, né, que é Integrated Project Delivery, que é quando você trabalha tudo integrado. O que o BIM está fazendo no Forceps é fazer todo mundo se falar, cara. Eu acho que esse é o ponto que está acontecendo de gerar conflitos, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal está aprendendo a nova forma de trabalhar. Acho que esse é o... Eu pegaria que é o gap que está acontecendo. E, claro, tecnologias como o da AutoQI é adaptativa. Eles vão se adaptando, entendendo o mercado. Uma coisa que eu achei muito legal aqui no finalzinho, para eu pontuar, é que, independente de tudo que você trabalha com BIM, no final, tudo tem os reports ali, os relatórios, né? E você vê que os relatórios ainda são de uma forma também que o cara consiga entregar, porque você compra dessa forma, você ainda entrega dessa forma. Isso a gente está mudando também, né? Porque hoje, com o Visos, a gente também consegue fazer a entrega do orçamento digital. Entende? A partir do momento que eu entrego a minha planilha orçamentária navegável, vendo a rastreabilidade. E isso é uma tecnologia que a gente pretende expandir, inclusive, para o mercado de cotações, né? Então, isso no futuro, né? Acho que FEICOM, eu deixo o convite, né, para que os ouvintes possam visitar o nosso stand na FEICOM, ver essas novidades. Mas só para adiantar, no futuro, quando eu entrar no processo de cotação, um fornecedor, quando ele receber lá que ele tem que fazer um orçamento para 90 sanitários, ele vai clicar e vai ter naquela cotação, no modelo, aonde estão esses 90 sanitários. Aonde estão aquela cerâmica, aquele porcelanato. Né? Ele vai brigar porque ele vai entregar um produto melhor, ou por preço. E ele está vendo aonde o produto dele está sendo aplicado no modelo, né? E isso também eu acho que vai ser um grande diferencial aí, algo de cultura, isso aí. Exatamente, né? Então, convido a todos aí para que visitem o nosso stand, né? E conheçam aí essas novidades que a gente pretende lançar aí na FEICOM. Beleza, Ale, eu acho que eu vou pedir então, fala pra galera ali, assim, pro cara trabalhar hoje, acho que é a pergunta de todo orçamentista, né? Eu quero trabalhar com orçamento em BIM, quero usar o Visos, o que eu preciso saber, né? Acho que em primeiro lugar de tecnologia, onde eu posso fazer um curso na AutoQI, onde eu procuro esses treinamentos, acredito que vai ter muita oportunidade de mercado nisso, que habilidades, cara, tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, tem que ser tecnólogo, o que tem que ter de skill ali para o cara poder trabalhar com BIM 5D no mercado e BIM 4D? Sim. Não, eu vejo que quem vai trabalhar com BIM 5D é o orçamentista, né? Então, os grandes orçamentistas que eu cruzei aí por esses 25 anos aí de estrada, nem engenheiro era, né? Eram profissionais que sabiam, conheciam o método construtivo, né? E a partir do momento que você conhece o método construtivo, você vincula isso a um quantitativo e você faz a sua composição de preço, né? Então, eu percebo que, lógico, quando você tem uma formação em engenharia, em arquitetura e até mesmo essa vivência em obra, colabora bastante para ser um profissional diferenciado, né? Então, eu entendo que, expandindo a pergunta, não é só como trabalhar em BIM 5D, mas sim como ser um profissional diferenciado do BIM 5D. Então, acho que não é só aprender uma ferramenta, é ter conhecimento na prática, ter a vivência, né? Então, ou seja, ser um orçamentista do escritório, né? Um engenheiro de escritório, sem nunca ter pisado na obra, não conhecer o processo construtivo, não saber como as coisas acontecem, né? O papel aceitava tudo. Agora o modelo BIM também aceita tudo. A diferença é que a gente consegue identificar as interferências antes, mas também continua aceitando tudo. Então, acho que o profissional diferenciado, eu acredito que seja aquele profissional que alinhe o conhecimento do processo de construção, extração de quantitativos, formação de preços e, claro,
tecnologia e a ferramenta, ela colabora para que é como se fosse uma cola, né? Eu sempre costumo dizer, não só para orçamento, mas para qualquer projeto. Agora, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo e você não ser um bom profissional. Essa equação é um projeto de péssima qualidade, tá certo? Então, eu vou sempre nessa linha. Eu acho que a ferramenta, ela é uma maneira. Eu encaro o software assim como a calculadora tá para fazer uma prova de cálculo, né? Um esquadro ou uma régua tá para o arquiteto para fazer uma perspectiva, né? Então, ou seja, um desenho. Então, é uma ferramenta. Software é uma ferramenta. Software não toma decisão, software não pensa e nunca vai ser a culpa do software. Entendeu? Se você faz um mau projeto, a culpa é do profissional. A ferramenta, ela estava ali só para auxiliar, né? Então, assim, eu já vi muito disso, né? Então, principalmente na parte de estrutura, chegava na obra, quando o engenheiro era questionado, mas, por que esse ferro tá assim? É porque meu software faz assim. Como se a culpa fosse do software, sabe? Então, ou seja, a culpa foi do engenheiro, que simplesmente apertou um botão, imprimiu e nem conferiu o resultado que estava dando. Então, acho que é uma equação, né? Mas não, a ferramenta é importante, a ferramenta é fundamental, talvez eu acho que é um dos pontos cruciais para que você tenha velocidade. E hoje em dia não basta ter qualidade. Para ter competitividade também. Você tem que ter competitividade. Então a ferramenta, ela vem para acrescentar essa camada, para você fazer mais rápido, evitar processos repetitivos, né? Então, tudo aquilo que você faz a mesma coisa e tá cansando, pode ter certeza que vai ter um software que vai te auxiliar para você agilizar aquele processo, né? Então, com certeza. Eu acho que eu acho engraçado essa história do ter a ferramenta. A ferramenta pode ser a melhor que seja, mas se o profissional não for bom, eu nunca esqueço, na minha faculdade, eu tinha aquela calculadora científica mais simples, né? Aquela que você comprava por R$15. Não HP de e aí R$200, sempre tinha 2, 3 ali que tinha HP 50G, aquela calculadora linda. E o cara não sabia nem usar a calculadora, ele não sabia nem imputar as informações. Sabe que eu mudei essa opinião quando eu estava no 3º ano da faculdade, porque eu também usava a calculadora simples. E aí a gente teve uma prova e a gente tinha uma equipe, né, dentro da sala de aula que era encarregada de pegar todas as provas dos anos anteriores, digitar tudo, né, e passar a informação para a calculadora. Então ela virava uma consulta, porque é quase um mini computador. E aí teve uma prova, eu lembro que era uma prova de mecânica. Aquela prova que todos os anos anteriores, a nota máxima era tipo 6, 6,5. E o professor caiu na besteira de dar a prova exatamente igual de um ano passado. Todo mundo que tinha HP tirou 10. Não tinha como tirar 10. A prova estava na calculadora. E eu não tinha calculadora. Eu tirei lá meus 7, 8. Só que o professor ficou muito bravo. Muito, 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 porque todo mundo tirou 10, até aluno que não sabia nada, nem o nome acho que conseguia escrever, tirou 10. Só rodou o script. Só que eram 2 provas, né, formar a média. E aí, na outra prova, quase ninguém tirou 2,5, 3, porque ele veio na raiva. Veio na raiva, só que eu não tinha tirado 10. Então, ou seja, eu tive que estudar. E a partir daquele dia eu falei, não, vou pegar uma HP também, porque ajuda. Mas aí não foi... O pessoal teve um preparo inicial ainda, pelo menos. Na minha turma, o pessoal que tinha 50G, eles tinham só 50G. Ele não sabia nem que ele fazia uma integral nela, não virava nada. Cara, mas isso aí a gente pode... Putz, eu lembro quando eu tava na faculdade, eu aproveitei cada semestre da faculdade pra mexer num programa. Porque eu falava assim, cara, minha obrigação, no mínimo, na faculdade é saber as ferramentas. Eu acho que é uma obrigação, sabe? Assim, você tem que dominar a sua ferramenta de trabalho. Porque eu tinha a arquitetura, eu tinha uma vida a seguir que ainda eu tinha uma jornada muito grande. E a ferramenta, ela não podia ser um problema. O Ayrton falava isso. Não adianta você ser o melhor piloto e eu ter um carro ruim, eu tenho que ter um carro top também. Com um carro top e um piloto top, eu vou chegar em primeiro lugar sempre. Sim. Então, a alta performance, né, que a gente está falando aqui, ela é muito importante, ela está alinhada ali, com a tecnologia, com o conhecimento. É claro que você, na sua calculadora mais simples, teve que ralar mais. Ele passando na calculadora mais simples, ele falou, cara,
você aprendeu o valor daquilo, quando você também pegou HP, eu tenho certeza que Lógico. você deve ter dado muito valor. Então, acho que isso é para todo tipo de tecnologia. Hoje eu vejo o pessoal, né, com o quê? 12 anos, com um iPhone. Quanto que a gente foi ter um iPhone? Quando Não, que a gente foi ter um celular, é né? o exemplo que eu sempre dou na faculdade, meu notebook tinha que ficar em pé assim, porque senão ele Pra respirar, esquentava né? e desligava. É. Aí, o primeiro projetinho que fez depois de formado, peguei um notebook melhor. Depois foi lá para um notebook, depois consegui comprar um notebook gamer. Mas Aí isso você é vai jornada, subindo. é Você vai jornada, subindo. cara. Sim. Eu tava um pouquinho antes aqui do chegar, falei, Lê, tipo, quando eu tinha começado, você era notebook, cara. Aí foi, hoje tem Dell, mas, pô, todo mundo tem uma jornada, assim, quem chega hoje não sabe do passado, né? Então, por isso que a gente Sim. tenta contar do passado pra pessoa ter um pouquinho de empatia. Eu acho muito importante essa palavra pra você dar valor também àquilo, né? Tem aquele ditado que diz, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas. Então, é muito importante que isso aí você aplique para qualquer coisa que você vai fazer. Até falo, gente que tem o tempo fácil, tenta deixar difícil, porque assume um compromisso com a dificuldade, porque senão você vai ser mais um no meio da multidão, né? Então, acho que é um pouco disso. O que você deixaria de recado se você fosse falar para você ali mais jovem, sobre toda essa oportunidade que você está vendo no mercado? O que você daria de dica ou conselho para o pessoal? Formação, né? Então, acho que ficar antenado, ver o que está acontecendo, encontrar, né? Se encontrar, eu acho que fazer o que gosta, né? É fundamental, né? Então, acho que, acima de tudo, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. E a partir do momento que você está fazendo algo que você gosta, você vai se dedicar, né? Então, acho que é definir prioridades, né? Então, a partir dessas prioridades, ver aí oportunidades, né? Então, a questão é que, infelizmente, né, a nossa área de engenharia e arquitetura, a gente não depende de talento, né? Então, aquele negócio de que, eu sou jogador de futebol, então, ou seja, a gente tem uma parte técnica, né, muito forte, que é uma parte que efetivamente você trabalha e você adquire, né? Então, acho que a formação, você estudar, você se inteirar dos assuntos, você fazer, né, uma especialização, investir, né, em conhecimento, eu acho que é o caminho. Eu seguiria por essa linha. Eu acho que ganhar investimento, pesquisar bastante é fundamental. Legal. Top. Bom, Alexandre, queria agradecer a sua participação, agradecer ao Alto QI aí pela sua disponibilidade, né, Jonas? Eu queria agradecer muito, poder bater um papo. A gente sempre gosta de conversar com empresas brasileiras, conversar também, o Alexandre não só representando a OutKey, mas representando toda a história e trajetória que ele teve no mercado, e achei muito válido. A gente pôde falar sobre tanto a história desses softwares, mas também sobre as oportunidades que tem e o que a gente pode avançar ainda no mercado. Acho que foi muito, muito legal. E explicar por que a gente também traz essas pessoas para mostrar que, assim, nada veio do nada, né? Assim, que tem muito esforço de muita gente, como o Alexandre, Jonas, eu aqui, que a gente sempre está tentando trazer informação de qualidade e mostrar para o pessoal também, tentar transmitir essa jornada para que alguém que está sozinho ali do outro lado, ele veja assim, tem mais doidos como eu por aí. Sim, é bom, né? Nós estamos sós. Nós estamos sós. Então, Alexandre, obrigado aí pela participação. E pessoal que está ouvindo esse podcast, não esquece aí de ajudar a gente, dá 5 estrelas aí no podcast, passa para os seus colegas de arquitetura, engenharia e construção, porque eu tenho certeza que essas informações podem levar ele ao próximo nível. Valeu, Até pessoal. mais. Até a próxima. Obrigado.